E essa crise no Goiás, hein? Será que a diretoria deveria ter dispensado o Marcelo Cabo? Tentar um outro treinador nessa reta final? Por que isso está acontecendo? Se inscreva no canal, ative as notificações, participe também nos comentários, quero saber a sua opinião. Antes de entrar nessa questão da campanha do Goiás, quero falar só sobre a situação do Fernandão. Infelizmente, o jogador foi pego no exame antidoping, quando estava na equipe do Goiás. Ele pegou alguns meses de suspensão, venceria agora em novembro, e aí teria um segundo julgamento, que aconteceu, segundo julgamento. Estou gravando esse vídeo no dia 30, julgamento foi no dia 29 e ele pegou mais 16 meses de punição. O único erro do Goiás nessa história foi ter anunciado o jogador como contratação, como reforço. Demais, o Goiás estava dando uma cartada muito interessante. Estava fazendo um negócio que, se tivesse concretizado com a absolvição do atleta, seria uma grande negociação. Deu respaldo jurídico para o jogador, esteve sempre em contato com o atleta, amparou o atleta juridicamente, até psicologicamente, ligou preocupado. Durante todo esse período esteve preocupado com a situação do jogador. E aí aconteceu esse julgamento. Alguém pode dizer é justo ou é injusto? Não temos o teor do processo, corre em segredo de justiça. Infelizmente, as coisas no tribunal antidopagem elas não são tão transparentes. Então não dá para dizer se o jogador é culpado ou é inocente. Eu só acho que às vezes a pena ela é muito pesada e isso pode significar a aposentadoria de um jogador que sempre foi, pelas informações que a gente tem, pelo que a gente sabe, pelo que a gente acompanha, um sujeito muito correto. Então, o Goiás acabou perdendo uma oportunidade por causa dessa fatalidade desse julgamento. E o Goiás não perde nem um centavo com isso, o contrato não se concretizou, porque ele não pode jogar pelo Goiás por 1 ano e 4 meses. Até dá mais que isso, porque ele só poderia jogar a partir do dia 9 de novembro, se valesse a primeira pena imposta no STJDAD, Supremo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, que é gerida pelo Ministério do Esporte. Passado esse assunto, vamos falar então da campanha do Goiás no Campeonato Brasileiro da Série B. O time acabou saindo do G4 na última rodada, depois de perder 3 jogos seguidos. E só saiu do G4, gente, porque aconteceu uma combinação de resultados que não se imaginava. Primeiro, o Goiás perder 3 jogos seguidos. Segundo, o Avaí ganhar 3 seguidos. E o CRB vencer 2. O CRB não venceu 3 porque um jogo desse aí foi contra o Avaí. Porque o Avaí ganhou do CRB lá em Alagoas. Então essa combinação de resultados fez com que o Goiás saísse do G4. E o Goiás perdeu jogos que, na minha opinião, são jogos normais, prováveis de se perder. 2 jogos, inclusive, desses, o Goiás não era favorito. O Goiás não era favorito jogando contra o Avaí em Santa Catarina e não era favorito jogando contra o Vasco em São Januário. Ah, mas estava na frente do Avaí. O Avaí, gente, tem um time qualificado. Lá eles têm problema de dinheiro, atrasa salário e tal, mas é um time sempre competitivo na Série B. Ao lado do América Mineiro, é o time que mais bate e volta. É um time que sabe subir, não sabe como continuar na Série A. Então é um time perigoso. Perigoso. Tem um Valdívia no banco de reservas, contratou agora o Jadson, que estava no Atlético Paranaense, tem o Copete. O Goiás, uma época, falava todos os anos, o ano inteiro, estamos tentando o Copete do Santos, estamos tentando o Copete. O Avaí foi lá e conseguiu contratar, e ele é bom jogador. Então perder para o Avaí lá é normal. Poderia ter jogado mais nesses 3 jogos? Poderia, mas perdeu 3 jogos normais. Jogo contra o Vasco. O Goiás jogou a vida inteira contra o Vasco, na Série A do Campeonato Brasileiro. Foi um monte de vezes lá em São Januário. E aí dá para contar nos dedos as vezes que conseguiu ganhar lá. Na maioria das vezes o Vasco venceu. E perder clássico? Perder clássico também é do futebol. É um resultado provável. É um resultado
é que o melhor na maioria das vezes vence, na maioria. Só que é um resultado com probabilidade maior de surpresa. E não foi tanto surpresa pelo que o Vila Nova vinha jogando, pela aplicação que o Vila teve naquele jogo e pela apatia do Goiás. São 3 jogos que servem de lição para o Goiás acordar no campeonato. E toda essa combinação de resultado fez com que o Goiás saísse do G4 no final do mês. Estou gravando esse vídeo dia 30 de setembro. O Goiás fecha o mês fora da faixa dos 4 primeiros. E o que isso significa, André? Para quem não sabe, a diretoria do Goiás, ela bolou um esquema de premiação. Jogadores têm uma premiação por jogo, tem uma premiação definida se conseguir o acesso e tem um bônus por fechar o mês entre os 4 primeiros. E até agora, desde o início do campeonato, começou em que? Maio, junho, julho, agosto. Então agora estamos em setembro. Nos outros meses, o Goiás sempre esteve no G4. Então, os jogadores sempre ganharam essa bonificação. E dessa vez eles não vão ganhar porque não estão entre os 4 primeiros. E eu considero que esse é até um fator positivo, porque isso faz o time acordar. Dói no bolso, entre aspas. Provavelmente tinha jogador nessa divisão de dinheiro aí, que tirava o quê? Uns 4, 5 mil desse bônus. Esses 4, 5 mil fazia com que, às vezes, ele pagasse as despesas dele e nem mexesse no salário dele. Agora vai ser diferente, eles vão sentir falta desse dinheirinho. E a premiação serve justamente para isso, para estimular, além do estímulo normal que qualquer profissional tem que ter dentro da sua ocupação, de vencer na vida, de fazer que sua empresa cresça, que a empresa que você trabalha cresça, e no time de futebol fazer com que o seu time vença, que conquiste resultados, já que se trata de um esporte, a motivação financeira, ela também é importante. Jogador de futebol tem uma vida aí para ganhar dinheiro em torno de uns 20 anos. Eu vou estar falando de futebol até quando eu der conta, 70, 80 anos, eu vou estar aqui falando com vocês. Mas um jogador de futebol, ele tem um prazo para jogar. E nesse prazo, ele tenta ganhar o máximo de dinheiro possível. E essa premiação, ela faz parte. Porque às vezes as pessoas, o cara já ganha um bom salário, ainda precisa de premiação. É necessário sim, é uma profissão difícil, é uma profissão que as pessoas às vezes abandonam estudo, abandonam uma juventude, uma infância, para se dedicar, para treinar, para jogar. Chegar lá não é fácil, então é importante sim ter essa premiação. E agora os jogadores vão ter que lutar, né? Para que fechem o mês de outubro no G4 e que o mais importante, que fechem novembro no G4. Porque novembro, se eles estiverem entre os 4 primeiros, eles vão ter uma baita de uma premiação. E o que o Goiás precisa? De paz. O Goiás precisa de trabalho. O Goiás não tem que trocar de treinador. Porque o Marcelo Cabo é bom treinador. Ele conhece a Série B. Ele estava fazendo um bom trabalho na equipe do Goiás. E o fato de ter jogado 3 partidas ruins e de ter perdido 3 jogos em que é normal se perder, não é motivo para fazer essas modificações na equipe a essa altura da competição. Faltam 11 jogos para o Goiás. O time, se ganhar 6, talvez até ganhando 5 seja o suficiente, esteja classificado para a Série A do ano que vem. Desses 11 jogos, 6 são em casa. E alguns jogos com times que estão abaixo da tabela, como, por exemplo, o Vitória, lá da Bahia, o Vitória de Salvador, que está na zona de rebaixamento. É uma grande oportunidade para o Goiás vencer, voltar a G4 e tudo ficar em paz. Mas se não ganhar, André, se não ganhar, o bicho pega.